joia, pastor Neno. Quando eu entrar, você avisa. Andriela, a gente não vai poder ver os comentários aqui do pessoal, né? Não. Então, eu estava precisando que a Jana chegasse, mas ela ainda está lá no templo. Ela acabou de vir aqui, porque deve estar a caminho. Ela está a caminho, né? Então tá bom, dá tempo para chegar, e aí ela entra no Face da igreja para a gente ver os comentários aqui, porque eu só estou com esse aparelho. Se eu tivesse outro, eu ligava no Face da igreja. Não, certinho. A gente já entrou ao vivo, então. Está ao vivo já? Estamos ao vivo. Tá certo. Então eu vou esperar 1 minuto para o pessoal ir chegando. Aqui a gente não vai ter o contato inicialmente. Mas vamos orar. E daqui a pouco eu pego um outro aparelho. E aí a gente vai interagindo com os nossos irmãos. De qualquer forma, o pessoal vai assistir depois, né? Na última live, a gente entrou. Inicialmente tem um grupo pequeno, mas depois tem mais participações. Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos, unidos e reunidos através da rede social. E é um grande prazer a gente estar aqui com pastores, irmãos, amigos, a ilustre presença do nosso querido pastor Neander. Pastor Neander, nós amamos muito o Senhor, a nossa igreja Batista Central ama muito o pastor. Tivemos orando muito pela família do Senhor nesses dias. Obrigado. Ficamos tristes também com o pastor, perdeu seu irmão, companheiro de oração, amigo, e a gente sentiu. E o Senhor para nós é o nosso mestre, o nosso referencial. Nós olhamos para o Senhor como aquele que nos mentoria desde o início do nosso ministério aqui em Minas, há 22 anos atrás. Então é com muita alegria que a gente recebe o pastor aqui, como temos feito durante todas essas 2 décadas. Então é muito bom a gente estar aqui com o pastor Neander. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este encontro. Obrigado por essa mídia social que nos liga, Senhor, e estamos unidos no Senhor, em comunhão contigo primeiramente, mas com a nossa igreja, com outros que estão chegando neste momento a participarem conosco, internautas de diversos lugares, não somente daqui da nossa cidade, mas de outras. Pedimos-te, ó Deus, que nos use neste momento, que encha a nossa boca da direção do Senhor, nosso coração. Amém. Que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para trazer reflexões acerca da tua verdade, da tua palavra, que o Senhor nos conduza neste momento, para a tua glória e em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a live hoje tem como tema o juízo de Deus no Novo Testamento e o porquê a igreja deve pregar. Eu quero fazer uma consideração aqui rápida e passar para vocês fazerem os comentários. Primeiramente o pastor Neander e também o pastor Wander e o pastor Arnaldo. Uma consideração, vou tentar ser o mais breve possível, para que, a partir daqui, os irmãos fiquem à vontade para fazer os seus debates. O Deus da Bíblia é o Deus de amor. O Deus da antiga aliança é o mesmo Deus de amor do Deus da nova aliança. Né? Deus é imutável. Nós encontramos na mensagem do Velho Testamento, bem como na mensagem do Novo Testamento, um Deus de amor
mas o Deus do juízo também. Essas duas mensagens, tanto do Novo como do Velho Testamento, elas estão juntas, sempre juntas. O amor de Deus, a justiça, o juízo de Deus, são inseparáveis, né? É impossível separar o amor de Deus do seu justo juízo, independente das alianças, seja a nova, seja a antiga aliança. Se não, vejamos alguns dados, poucos. A lei revela um caráter do Deus de amor e um Deus justo. As pregações dos profetas foram enfáticas sobre o juízo de Deus, sobre o povo judeu e também sobre todas as nações da terra. Exemplo, Jonas, ele pregou numa cidade gentia, ímpia, uma dura mensagem de juízo, e o resultado, nós já sabemos, 120 mil pessoas se arrependeram. Assim como Pedro, a primeira mensagem do apóstolo Pedro, após o Pentecoste, foi dizer que eles haviam crucificado Jesus pelas mãos iníquas, e o povo ficou estarrecido, compungiram-se no seu coração e perguntaram o que deveriam fazer, e Pedro falou que eles deveriam se arrepender, e o resultado também nós sabemos, 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. João Batista, o maior profeta escolhido por Jesus, o preparador das veredas do Senhor. A pregação do João Batista foi dizendo que o machado estava posto na raiz da árvore, ou seja, o juízo de Deus cortaria a árvore chamada a nação de Israel. E aí ele chamou o povo para um arrependimento, para ver, talvez ali a última chance, para ver quem seria o remanescente fiel. Jesus mais falou de inferno do que de céu. Condenou cidades impenitentes na época e prometeu um castigo maior do que o de Sodoma e Gomorra para aqueles que não recebessem. Sempre prometendo lançar pessoas no inferno. No Apocalipse, por exemplo, Jesus condenou a maior parte daquelas 7 igrejas, caso elas não se arrependessem. Falou de tribulação no livro do Apocalipse, do castigo de Deus durante a igreja aqui na terra, né? E morte de população, a taça da ira, das trombetas, destruição, anjos destruidores visitando a terra, até falar no juízo final. As últimas palavras da Bíblia são: aquele que tirar ou acrescentar qualquer palavra da Bíblia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. O apóstolo Paulo, numa epístola que ele trata da salvação pela graça mediante a fé, ele inicia falando da ira de Deus sobre toda a impiedade do mundo e etc., né? Tantos outros livros do apóstolo Paulo e mensagens. Por exemplo, no Areópago, o apóstolo Paulo não foi diferente no meio de um povo ímpio, idólatra. O apóstolo Paulo disse assim lá no Areópago. Olha a mensagem do apóstolo Paulo, que o Deus que o apóstolo Paulo servia não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Isso no meio da idolatria. Já pensou a gente, no meio de uma procissão, falar uma mensagem dessa? E o povo teve conversões ali. Então, a minha pergunta, pastores, tem como separar o amor de Deus na mensagem, né, na pregação da igreja, do seu juízo no Novo Testamento? Não falar do juízo de Deus, além de não estar na Bíblia, não está nas teologias, da história da igreja. Não esteve em Agostinho, nos pré-reformadores, nos reformadores, nos pietistas, nos puritanos, nos evangélicos de forma geral. Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Pastor Leandro. Meu irmão, é uma questão muito ampla. E eu gostaria de começar a minha exposição. Eu concordo com os princípios, mas nós esquecemos, há um esquecimento conveniente que nós desenvolvemos hoje, sobretudo alguns grupos, que nós nos esquecemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
e por essa razão nós somos racionais. Deus é racional. E o conceito de racionalidade implica em que todo ser racional ele é capaz de estabelecer juízos de valor. Em outras palavras, julgamentos. É próprio tanto da natureza divina quanto da natureza humana o estabelecimento de juízos. Nós fomos criados para estabelecer juízos, escolhas. Qualquer escolha humana é um juízo. Nós esquecemos que a ideia de juízo foi criada por Deus. Depois de Deus criar todo o universo, ele vai declarando etapa a etapa, dia a dia, o seguinte: Deus viu que era bom. Isso é um juízo. Deus estabeleceu juízos. Ele definiu o que é bom e distinguiu do que não é bom. Quando o homem peca, Deus estabelece, então, o primeiro juízo não conveniente para nós. Por conta do pecado, nós fomos separados dele. Nós enfrentamos aí algumas mortes. Nós enfrentamos a morte espiritual, juízo de Deus, a morte física, passamos a morrer, a morte sociológica das relações, a morte psicológica do ego, do eu, não é? E a morte ecológica. Tudo isso como juízos. A lei da vida, isso é extremamente interessante. A lei da vida, ela postula que todo e qualquer ato gera algum tipo de consequência. A vida, então, ela já estabelece juízos sobre nós. Por isso a palavra de Deus alerta para a gente, como você colocou, meu caro. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus estabeleceu uma lei natural na vida, o que eu semeio eu colho. Não é? Então, são juízos que estão sendo estabelecidos. Então, é uma questão bem interessante essa nossa jornada de juízos. Eu concordo com isso, nós temos que ser preocupados, mas eu queria demonstrar aqui um aspecto que eu acho muito interessante. O pecado gerou em nós uma atrofia com relação aos juízos. Nós gostamos de julgar os outros, nem sempre à luz da justiça. Esse é o primeiro problema do pecado. Todos nós temos uma tendência a julgar todo mundo. Mas o pecado, ele estabeleceu uma segunda atrofia na nossa capacidade de julgar. Nós temos uma resistência natural ao sermos julgados como decorrência desse pecado. Ninguém gosta de ser julgado. Nós resistimos aos julgamentos, ainda que aplicados justamente. Sejam eles praticados pela sociedade, sejam eles praticados por semelhantes nossos, ou, sobretudo, sejam eles atos divinos. O homem natural não gosta do juízo. Essa é uma questão muito profunda que a gente precisa trabalhar. Por quê? Então, a gente pode ver, eu queria mostrar dois aspectos interessantes que vão se refletir em toda essa negação de um Deus justo. Olha que coisa interessante. Filosoficamente, nós matamos Deus. Por quê? A gente não quer um juiz. Como a gente não aguenta o julgamento de Deus, uma solução que a filosofia encontrou, que Nietzsche encontrou foi, bom, como a gente está errado e não consegue resolver o problema, vamos matar o juiz. Eles tentaram matar o juiz. Foi isso que eles tentaram fazer com Jesus. Mas o tiro saiu pela culatra. O diabo tentou isso. Mas há uma segunda estratégia mundana de fugir do juízo. Essa estratégia ela pode ser refletida com muita clareza na música popular brasileira. Não só na brasileira, mas na global também. Nós temos aí, como a gente tentou matar Deus e não conseguiu, nem Mato Grosso inventou uma coisa muito bacana. Vamos tentar matar o pecado? Ele coloca isso, essa tentativa, como expressão. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Isso é uma tentativa ridícula. Tentaram matar o juiz, agora a gente tenta matar o pecado. Matando o pecado não tem problema. Então, em princípio, a triste realidade no enfrentamento de nossa condenação ao julgamento é essa. Ou matamos o juiz,
ou negamos o pecado, já que não gostaríamos de nos suicidar, isto é, matar o pecador. É melhor matar o pecado do que matar o pecador. Essa questão. Então, só para pintar esse quadro, no contexto cristão, como o cristão ele não ousa matar Deus, as realidades do juízo incomodam, como o cristão ele sabe que não pode matar o pecado, o que a gente consegue, aonde nós chegamos? Nós tentamos amenizar a ideia do julgamento na figura de um Deus só gracioso, esquecendo de um ponto. A cruz não é simplesmente um ato de amor. A cruz é o maior ato de justiça de toda a história da humanidade, quando Deus despeja a ira dele sobre Jesus. Essa é uma realidade insofismável da qual a gente não pode correr. Mas nós queríamos transformar a cruz só num ato de amor. Mas, do ponto de vista divino, é um ato de justiça. E esse é o ponto principal para mim. Então, toda a vida cristã, ela é uma vida que vai oscilar, ela vai ter que ser trabalhada com o temor de Deus, o juiz, e com medo do pecado, que é a nossa fragilidade. Então, o Novo Testamento apresenta um Deus amoroso, mas um Deus também que é justo. Ele não abre mão da justiça dele de jeito nenhum. Só para dar um exemplozinho bíblico disso, quando a mulher de Pilatos manda um recado para ele, manda um porta-voz soprar no ouvido dele, não toques nesse justo, quem estava dando esse recado não era Deus. Ela não foi movida por Deus, era o diabo que estava fazendo isso. Porque o diabo sabia o que ia acontecer. O diabo conhecia as Escrituras. Então, aquele ato de justiça de Deus sobre o filho dele, e olha que coisa linda, se Deus pegasse qualquer outro ser humano para aplicar nele aquele sacrifício, ele não seria nunca o Salvador, ele seria um mártir. Mas Jesus não. Jesus é o Filho de Deus. Deus nunca poderá ser acusado de injustiça por nenhuma figura da criação dele. O diabo não pode acusá-lo de injustiça. Então, essa é a realidade. A gente tenta fugir do juiz ou a gente tenta fugir do pecado. Esse é o negócio. Eu não sei se eu pintei um quadro aí meio dramático, mas me parece que esse quadro explica todas as fugas que poderão tentar acontecer ao longo da história. Tremendo. Que bênção. Pastor, esse é um ponto que eu acho que sintetiza exatamente a nossa temática. É exatamente esse ponto fundamental. É a natureza humana, né? Pastor Arnaldo, o que é que você... Enquanto o pastor Leandro falava, a minha mente pensou aqui na imagem do Cristo no Getsemane, fazendo aquela oração de Pai, se possível, passa de mim este cálice. E ele acabou por beber o cálice não foi passado. O que significa que a resposta do Pai dada a nós é que não poderia haver justiça, de fato, se aquele cálice não fosse bebido por ele. Então, em algumas circunstâncias, o que a gente quer é que a justiça seja passada da gente também. Mas o que Deus responde é a mesma coisa. Fala, não é possível. A justiça precisa ser executada. E o termo juízo, muitas vezes no arraial evangélico, o que vem à mente quando alguém ouve a palavra juízo é só o juízo final. O juízo para condenação ou salvação, quando Cristo separará as ovelhas dos bodes, né? Mas não se imagina juízo de Deus na constância da vida na terra, durante a vida, como se Deus deixasse para julgar tudo no final, como se Deus não executasse nenhum tipo de juízo durante a vida. Então, é isso que muitas vezes as pessoas têm essa tendência de simular uma ideia de juízo que é completamente escatológica, né? Completamente
pós-vida, na parousia, na volta de Jesus, como se Deus não executasse nenhum tipo de juízo sobre incrédulos ou sobre crentes aqui durante a vida, mas ele executa. Nós vemos Paulo, por exemplo, na própria conversão dele, ele recebe uma fala de Jesus dizendo não. Aliás, quem recebe a fala é Ananias, né? Dizendo não, vai até lá, Paulo está em tal lugar, vai até lá, porque eu mostrarei a ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo devia participar dos planos de Deus de uma maneira para que o juízo de Deus fosse cumprido. Então, a gente tem essa tendência, de fato, de jogar o juízo para frente ou simplesmente o negar completamente, como se não houvesse nenhum tipo de juízo executado durante a vida. Eu penso que isso também acontece muito. Uhum. Muito bom, excelente. O Wander, agrega aí mais coisas. Eu concordo. Tudo que foi falado, pastor Neander, pastor Arnaldo, porque eu entendo que em Jesus, de fato, a gente encontra tanto a questão do amor como do juízo. Graça e juízo estão nele. A gente vai ver isso em vários textos da Bíblia, né? Os relatos aqui. Eu coloquei alguns textos aqui, Roberto. Eu não sei se depois nós vamos falar mais um pouco ou agora já pode falar sobre algumas coisas. Pode dizer aí, fala aí alguns textos. Olha só, quando a gente fala, a gente tem algumas correntes teológicas que omitem, de fato, a questão do juízo, ficando só no amor, na graça. Só que omitir o juízo é omitir a graça, porque, de fato, o juízo ele realça a graça. Então, João, capítulo 5, verso 24, está escrito assim: em verdade, vos asseguro, quem ouve a minha palavra e que crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, ele está dizendo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou. Só que, se a gente prestar atenção, são muitos textos na Bíblia que falam algo semelhante. Se ele está dizendo que aquele que crê tem a vida eterna, pressupõe-se que nós vamos ter também aqueles que não vão crer. E se a gente pensar bem sobre isso, nós estamos vendo a graça, mas também o juízo. Vê se você entendeu. O texto está dizendo que aquele que crê, ele vai ter a vida eterna, não entra em juízo. Mas tem aqueles que não vão crer. E aí é que está a questão. Aí a gente vai ver que sempre parece que há uma proximidade da graça com o juízo. Se o juízo, a palavra de juízo, ela vem antes, ela vai realçar uma graça que vem depois. Se a pessoa ela rejeita essa graça, aí não tem como ela não encontrar o juízo. Se ela é impactada pelo juízo, por uma pregação, o que Jesus estava falando aqui para os discípulos e a multidão, então essa pessoa ela tem como encontrar a graça. Assim como a lei realça o pecado. Então o juízo ele realça a graça de Deus. Ela sempre vai estar talvez paralelo ao outro. Uhum. Então, analisando alguns textos da Bíblia, eu vi N textos que realmente trabalham nessa linha. Ele mostra, aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, aquele que não crê já está condenado. É juízo, é a palavra do próprio Senhor Jesus. Ele está mostrando graça, o que crê. Do outro lado, ele coloca assim, olha, tem condenação e juízo. Isso nós vamos ver em
todo o Evangelho, o Novo Testamento de ponta a ponta até Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. E, quer dizer, nós vamos ver que não tem como fugir. Na pessoa de Jesus, eu vejo aquela figura segura, amorosa, mas em alguns momentos você vai ver que Jesus ele age duramente. Igual João Batista, quando falou raça de víboras, tem um texto que Jesus falou muito parecido com Mateus 23, 33, ele vai dizer: serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele está falando aqui para uma multidão de seus discípulos. Então, você vai ver a graciosidade, mas também vai ver a dureza. E eu acho que é Steve Lawson que fala que Jesus ele falou mais de juízo do que de amor. Então, nós vamos ver isso na Bíblia, no Novo Testamento, e nós não podemos nos omitir. Se o nosso Senhor falou, se ele pregou, se ele impactou, confrontou com esses argumentos, e às vezes a princípio eles parecerem pesados e duros, mas eles causam efeito no coração do homem, leva à reflexão, leva ao pensar, e aí a graça ela está à disposição do homem. Mas nós vamos ver de ponta a ponta no Novo Testamento tanto a questão da graça como do juízo. Isso a gente não pode retirar. Está lá. Jesus deu o maior exemplo. E os apóstolos e os outros escritores seguiram a risca. Pastor Neander, pegando esses textos aí do Wander, o senhor falou dessas tentativas do ser humano ou matar Deus, ou matar o pecado, amenizar, ou então amenizar, né, a tentativa. Aí eu acho que tem muito mais a ver conosco, né, com o cristão, como o senhor falou, mas o cristão que diz o seguinte, né, olha, aquele que crê já não está condenado. O senhor citou um texto aí do Novo Testamento, dizendo que aquele que semear, isso ele colherá. Então, o cristão que ele diz assim, ele nem ameniza, ele anula completamente o juízo de Deus, e ele diz assim, não, Jesus já pagou tudo por mim. Tudo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, eu não vou ter mais condenação alguma, não existe mais juízo para mim, não existe mais condenação. Como o senhor vê isso aí? Isso é novo, né? Na verdade, eu me lembro quando a gente estudava no Betel, a gente novo convertido ainda, né? Eu tinha uns 2 anos de convertido, a gente já ouvia muito isso aí, de ensinos dizerem que tudo foi pago na cruz, então não existe mais, ele não ameniza, ele anula completamente essa questão do juízo de Deus sobre a vida do crente. O que o senhor pode dizer? Eu vejo isso nessa perspectiva que temos levantado aqui e discutido, consolidado pelo Arnaldo, referendado pelo Wander, a ideia de que o juízo não nos agrada, então a gente tenta afastar o juízo de nós. Nós não gostamos. Então, uma das formas de afastar o juízo é racionalizando algumas coisas e tentando fugir da responsabilidade daquilo. Por exemplo, nós esquecemos, e todas essas manifestações, tanto colocadas pelo Arnaldo como levantadas pelo Wander, elas são manifestações de um ego que não efetivamente foi dobrado na cruz de Cristo. Porque a cruz, Paulo vai trabalhar isso lá em Gálatas também, quando não mais sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é? E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, pela fé, eu posso assumir a mente de Cristo, recebê-la, e o que acontece? O meu ego é quebrado. Toda manifestação de negação do pecado ou de rejeição de Deus como juiz é uma manifestação que expressa um ego alevantado, um ego agigantado, um ego que não quer aceitar ninguém sobre a gente.
Esse é o problema. Então já é um pecado. E o juízo de Deus já vem sobre isso. Você já demonstrou. Então, é uma questão perigosa para a gente trabalhar assim, a gente tentar modelar Deus e a vontade dele pela minha vontade. Eu não tenho esse direito. Né? Eu não tenho esse direito de fazer isso aí. Então, outra coisa, essas pessoas que fazem essa interpretação, elas apagam alguns textos bíblicos. Vou dar um exemplo. Desenvolvei a vossa salvação. A salvação precisa ser desenvolvida. A gente não nasce com caráter pronto. Nosso caráter é forjado. Não é? A graça de Deus trabalha em nós, na nossa vida, para que o meu caráter seja forjado de tal maneira que a minha vontade ela se alinhe com a vontade de Deus. Então, toda vez que a minha vontade não está alinhavada com a vontade de Deus e alinhada com Ele, eu vou sofrer algum dano. Então, é muito interessante como grande parte das recomendações bíblicas, sobretudo nas cartas sobre juízo, elas são recomendações não para o mundo, mas para a igreja. Uhum. Paulo está falando para os crentes. Olha, abram o olho. Uhum. Abram o olho, é o que o Arnaldo falou. O julgamento vem nessa vida. Vou dar aqui um exemplo. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. O que Paulo está repetindo? Que toda palavra frívola nós vamos dar conta. Então, a vida cristã é mais complexa do que a gente pensa. A salvação, o ato primeiro da bondade de Deus em nós, é totalmente gracioso. Mas Deus espera de nós um desempenho. E Ele dá as ferramentas para nós. Todas as pessoas que têm uma graça... É interessante que, em última análise, a ideia de, como alguns chamam de hipergraça, ela se alinha com a graça barata. Ela é a mesma coisa, em última análise. Né? Nós estamos barateando essa graça. Nós estamos esquecendo do que Cristo sofreu e que cristianismo ele implica em sacrifício. Não tem jeito. Então, há uma série de questões aqui que eu acho que a gente precisa ir considerando e trabalhando. Por exemplo, vou dar uma ideia de juízo aqui. Todos nós prestaremos contas pela mordomia do corpo. E a gente presta contas por isso aqui na vida. Você usa mal o seu corpo, você vai pagar aqui. O juízo de Deus vem aqui. Porque corpo é uma dádiva de Deus. É interessante que essa prestação de contas é individual. Ela não é coletiva. Há uma tendência dessa hipergraça de coletivizar tudo, não. Individualmente. A personalidade de cada crente é mantida. Nós temos crentes mais amorosos e temos crentes mais altivos. Temos crentes com o ego dominado e temos crentes que ainda não têm um ego maior do que a graça de Deus. Não dá para entender uma coisa dessa, não é? Então, toda essa jornada de desenvolvimento da salvação é rica e nós esquecemos também de alguns elementos. Nós não podemos baratear a graça de Deus. Paulo nos alerta, por exemplo, que nós vamos ter que julgar o mundo, que nós vamos julgar os anjos. Com que autoridade a gente vai julgar o mundo e os anjos se a graça para nós é barata? Nós seremos juízes. Muitos dos irmãos que estão aí nessa situação, eles estão esquecidos disso. Eu preciso ter autoridade moral, autoridade espiritual para cumprir o papel que Deus está destinando para a igreja dele. Isso para mim é fundamental. Nós não estamos brincando aqui, brincando de cauterização de consciência. Nós estamos aqui falando de que essa nova vida ela teve um preço altíssimo. E eu não pago por ele, mas eu respondo a ele. Eu respondo a ele. E a resposta é aplicar na minha vida plenamente a vontade de Deus.
Então, são essas questões assim que eu creio que a gente não pode esquecer e que muitos irmãos esqueceram. Eu vou entrar no céu de qualquer maneira. Meu irmão, não é bem isso, não. É diferente. A Bíblia nos alerta para o fato da gente estar numa situação de risco, pensando que somos, mas não somos. Abre o olho. Então é essa a questão que eu quero também colocar aqui de maneira meio contundente até. Correto. Ok. Pode falar, Arnaldo. Então, a fala do professor Leandro faz a gente praticamente reprisar algumas coisas que a gente ouve, né? Se Jesus disse que está consumado, não sobra nada para eu consumar. Esse é o raciocínio. No entanto, quando ele disse está consumado, ele se referia a quê? Essa é a pergunta. Né? Quando ele disse que estava pronto, ele estava falando dele, da obra dele, não da minha obra. A minha obra não estava consumada. Estava dele. Né? Ele consumou a obra dele. Quando ele disse está consumado, ele garantiu a salvação, ele garantiu, né, o plano perfeito de Deus consumado. A história da redenção chegava ao seu clímax ali e a cereja do bolo vem na sua volta. Então, Jesus é pronto, não é nem que ele está pronto, ele é pronto e a sua obra estava consumada. Eu é que não estou pronto. Né? Eu é que não estou pronto. Então, quando se diz assim, Cristo na cruz pagou por todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, eu concordo com isso. De fato, ele pagou. O que ele já pagou por todos os meus pecados, o que não aconteceu é eu me arrepender deles ainda. Não elimina minha necessidade de arrependimento, minha necessidade de salvação, minha necessidade de santificação. Perdão, de santificação, porque isso ele vai consumando em mim, né? Vamos dizer assim, na medida em que a minha vida segue. Essa tentativa, esse desequilíbrio, como Deus é ordeiro, né? Deus é o Deus que pega a terra sem forma e dá forma. Deus é aquele que formata todas as coisas justas e perfeitas. É o Deus da beleza de Edwards, né? É aquele que harmoniza todas as coisas. A graça e a justiça também vêm nesse sentido de harmonização. Se você desequilibra a graça e a lei, graça e justiça, graça e juízo, o que você tem é a tendência. Se você sobe a graça, você tem um antinomismo. Você pode chegar às raias do antinomismo, de uma anarquia espiritual. E se você faz o contrário, você tem o que é legalismo. Você tem uma hiperjustiça também, que só fere, que nunca é graciosa, que nunca visa o bem. Então, Deus, como Deus de ordem, é aquele que vai, nas palavras de Paulo, como ele disse aos Gálatas, né? Ó Gálatas insensato, eu sofro de novo as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Há um processo de formação de Cristo em nós, que é o propósito máximo da salvação em nós, né? Que Paulo falou aos Romanos com outra palavra, dizendo para que a imagem de Cristo seja formada em vocês, né? Para que vocês se conformem à imagem de Cristo. É Cristo sendo formado em nós. Isso também acontece pela graça, mas essa graça ela é exercida em mim exatamente na minha corrida cristã, na carreira que me está proposta, no meu desenvolvimento da salvação, como diz o pastor Leandro. Então, se eu retiro esse papel de todos as facetas do caráter de Deus, né, que a teologia chama de atributos, não só a sua graça, mas também a sua justiça, o seu amor, a sua bondade, a sua piedade, eu pego um desse, pinço e faço dele o todo. Na verdade, eu estou criando um Deus para mim. Eu estou crendo num Deus que eu criei para mim, não é o Deus bíblico. Perfeito. Arnaldo, você falou exatamente em cima daquilo que o pastor Leandro falou no início aí, sobre a responsabilidade do homem, né? E Wander,
parece uma coisa muito, até mesmo bonita e espiritual, quando a pessoa faz isso, olha para a graça do Senhor Jesus e exalta tanto a graça a ponto até mesmo de perder essa responsabilidade para com a vida aqui na Terra, no que diz respeito ao pecado, ao desenvolver a salvação, a se arrepender, a pedir perdão e a ter cuidado com relação aos próprios pecados, porque para quem exalta só a graça, acha que não vai dar conta disso, que Jesus já fez tudo na cruz, então parece algo muito bonito, muito suave, um discurso até, né, muito prazeroso de se ver, de se ouvir, mas é danoso demais, né? O que é que você acha? Realçar só a graça, esquecer as outras facetas, é comer numa mesa de uma perna só, sabe? Fica difícil. A gente vê assim, o pastor Leandro falou sobre a responsabilidade, o Arnaldo. O ser humano tem a responsabilidade. Isso aí, Deus não vai poupá-lo. Quando nós falamos que Deus ele trabalha no coração do homem e busca fazer com que o homem compreenda essas outras partes, e se o homem não compreende, existe um problema no coração. Então, é uma questão mesmo de ego, que deixa o coração duro. Porque Deus, ele falou e continua falando. Que ele é amoroso, mas também ele é duro. Agora, se alguém não percebe isso, pode ter certeza que, como o pastor Neander falou, o ego está muito mais amplo do que a graça. Olha, tem um texto aqui em Hebreus 12, 25, diz: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então, o autor ele se coloca no meio desse... ele se coloca também como uma pessoa que não pode se desviar, não pode se distrair para não só, no caso aqui, ofender ou perder algo que ele recebeu de graça. É uma advertência, né? Ele está dizendo assim, olha, teve uns que rejeitaram, e nós devemos ter muito cuidado para não cair nesse mesmo erro e não nos desviarmos. Então, ele se coloca dentro, né? Ele puxa para ele também, assim como Pedro escrevendo, ele se coloca dentro da comunidade. Então, precisa que o homem olhe para dentro de si e perceba que às vezes não é bem como nós queremos que seja. É como o autor e consumador da nossa fé já determinou. E como está escrito. A gente não pode mudar e não tem autoridade para mudar. Nem ele mudou. Então, o que está escrito? Está escrito. Deus, ele é misericordioso, gracioso, mas também ele é justo. Ele aplica. A santidade dele exige isso. Então, a gente não pode desvincular isso da responsabilidade humana do homem. Certo. Pastor Nanda, Deus disciplina, o Deus do Novo Testamento, ele disciplina, ele corrige, ele açoita seus filhos, ele pune, e essa mensagem, ela está de acordo com a mensagem do Novo Testamento. Isso que a gente encontra na Bíblia, a igreja deve reforçar, falar disso. Perfeitamente, porque isso é bíblico. Nosso compromisso é com a verdade. O Salmo 85, e o Arnaldo teceu bons comentários sobre ele, mas ele declara isso, que graça e verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam, da terra tem que brotar a verdade, dos seus
dos céus, em contrapartida, a justiça abaixa o seu olhar. Então, a busca da verdade aqui entre nós na Terra é pela palavra, pela Escritura. Mas agora, lamentavelmente, vejam que coisa interessante. Aquilo que tomou a nomenclatura de hipergraça é, na realidade, uma atrofia da graça. É uma atrofia humana aplicada à graça de Deus. Por quê? Porque há um reducionismo. Mesmo com o nome de hipergraça, essa hipergraça ela só repousa sobre uma coisa, sobre o mecanismo da salvação. E, na realidade, a graça de Deus se manifesta em 4 dimensões, não em uma. A primeira grande dimensão da graça é aquilo que os teólogos chamam de graça comum. É a graça da dádiva de Deus a todos os homens. A segunda dimensão da graça é a graça salvífica, sobre a qual muitas pessoas colocam foco. A terceira dimensão da graça, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, é a graça educativa. É a graça que me faz crescer e mudar, desenvolver a minha salvação. Essa graça de Deus atua em mim para que eu cresça também. Ela vem pela disciplina, pelo aprendizado, o matetel, pelas dores que muitas vezes, a tristeza que causada segundo o Espírito, não é? Que produz vida, não produz morte, como Paulo falou lá na carta aos Coríntios. Então, a gente não gosta muito disso. Mas ainda tem uma quarta dimensão da graça, que eu chamaria a graça que santifica. É aquilo que o mesmo apóstolo Paulo levanta, que é quando há um conflito entre a carne e o espírito. Mas quando o espírito prevalece nessa dimensão conflituosa, que é do meu ego, da minha vida natural, com essa vida que Deus deseja forjar em mim, é uma beleza que João, no capítulo 1, versos 12 e 13, quando ele fala os quais não nasceram nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E ele, quando chega no verso 16 desse mesmo capítulo, ele vai falar que nós estamos recebendo graça sobre graça. Mas em que dimensão? A gente está recebendo a natureza divina. Essa beleza. Então, a gente esquece isso, a gente não quer isso. A gente não quer uma santidade efetiva. Então, há um preço que nós pagamos por essa bondade de Deus. Ele nos dá as ferramentas e a energia para que a gente chegue lá. Eu acho que muita gente vai ter surpresa. Porque somente aqueles que passaram, aproveitam da graça comum, da graça salvífica, da graça educativa, da graça santificadora, somente esses, eles chegam realmente naquela dimensão de serem iguais a Cristo, que é o critério básico divino para que a gente tenha acesso à presença do Pai. Então, a ideia é que salvação é só o ponto de partida, só isso, não é? Mas a gente tem um outro extremo, nós fomos chamados para esse outro ponto, e muitos dos nossos queridos irmãos estão contentes só com a graça salvífica, são pobres, paupérrimos, lamentavelmente. Pastor, isso é muito bonito. Eu quero reforçar o que o senhor falou. A graça salvífica é o ponto de partida. Nós temos que caminhar até a graça santificadora, pastor. Arnaldo, esse texto aqui da carta que Jesus mandou João escrever à igreja em Éfeso, tem tudo a ver com o que o pastor Neander falou, dizendo para aqueles crentes, pastor Neander, que se eles não se arrependessem, se não voltassem atrás, Jesus moveria do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependessem. Pastor, só fazendo aí entre parênteses aí,
essa questão da hipergraça talvez seja algo até já ultrapassado nas redes sociais, nas mídias, porque existe muitos ensinos que inclusive condenam a hipergraça, mas seguem na mesma direção, né? Pastor Arnaldo, o que é que você diz aí sobre essa questão, esse ponto que o pastor Neander falou, que é anulado, amenizado, para quem acredita que não precisa, como o pastor Neander falou aí já nas palavras dele, umas 2 ou 3 vezes, do preço que nós precisamos pagar. O que é que você diz aí? Sim, a Bíblia fala muito claramente que quando alguém é salvo por Deus mediante a fé, é salvo pela graça, né? Salvo pela graça mediante a fé. O detalhe é que algumas pessoas acreditam que essa salvação realmente ela nos priva do juízo condenador de Deus. O texto que o Wander leu no início, de João 5,24, que diz não entra em juízo, de fato, há um tipo de juízo que o crente não entra, né? Que é o juízo para condenação. Não tem como entrar, ele está em Cristo. Mas Paulo fala do juízo das nossas obras. Nossas obras serão julgadas por Deus. Uhum. Não é um juízo para condenação, porque não há condenação para quem está em Cristo. Isso é muito claro, evidente. Mas não significa que não haverá nenhum tipo de juízo. Não há um juízo para o crente que condena. Não tem como, né? Cristo pagou por ele, Cristo expiou os seus pecados, não há condenação para aquele que está em Cristo. Mas Paulo fala, por exemplo, em Coríntios 3, ele falando ali dos falsos mestres, inclusive, que estavam edificando sobre o fundamento, mas edificando palha sobre o fundamento, ele fala que nossas obras serão provadas no dia do juízo. Então, muitos não vão permanecer e outros permanecerão. Pedro também fala isso em 1 Pedro 1,17. Ele diz o seguinte: Pedro diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, o tempo da nossa vida, né? E ele está falando a crentes, ele diz: se nós temos Deus como Pai, vamos nos comportar, né? Nos portar com temor, porque ele vai julgar a obra de cada um. Ele está falando da obra dos crentes, da obra da igreja, que se reflete na carta de Jesus à igreja de Éfeso, né? Tenho contra ti, tenho a favor de ti. Isso é um juízo das obras da igreja, dos crentes ali. Então, essa distinção ela precisa ficar clara, porque são muitos os textos que vão dizer que o crente está privado do juízo condenatório. João 5,24, aí são muitos mesmo os textos que vão dizer isso, né? Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus, e são vários, mas há também vários que diz que Deus julgará a obra de cada um, julgará as nossas obras. Não é aquele juízo para a salvação ou para a condenação, porque as obras não podem nem salvar, elas só podem condenar, né? Mas haverá esse tipo de juízo. Então, negar isso como se eu não tivesse nenhuma satisfação a dar a Deus, porque agora ele me adotou na sua família, eu sou salvo, Jesus consumou a obra dele por mim, meus pecados estão perdoados, eu não devo a ele nenhuma satisfação, ou se devo, é só uma satisfação a respeito de quão grato eu sou, de quanto amor eu estou exibindo. Não procede, porque o amor se reflete, inclusive, no senso que se tem da justiça de Deus. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui no Central, onde eu disse que todo cristão verdadeiro, que tem verdadeira consciência da sua salvação, ele tem dentro de si um senso de indignidade. Ele se sente indigno dessa salvação. Sempre.
Porque se, a partir do momento que ele se vê como digno dessa salvação, justamente porque foi salvo, é perigoso isso. Todos os crentes na Bíblia falaram da própria salvação com certeza e segurança, como Paulo, mas sempre mantinham um senso de humildade. Ou, para usar aí uma expressão que o Jonas Madureira tem cunhado, né? A sua inteligência, a sua percepção sempre se viu humilhada diante, que a graça humilha a gente. A graça é a prova de que nós não poderíamos fazer nada sozinhos, né? Então, isso sempre vai acompanhar a vida do crente. Não tem como a gente tirar isso. Se você tira isso, o ego infla e a gente realmente se vê como a última bolachinha do pacote, né, como se diz. Em outras palavras, pastor Arnaldo, Ivânia, completa aí, a igreja faz bem em continuar pregando a respeito desse juízo de Deus, da condenação de Deus, enquanto para os crentes, para todos nós, o risco, enquanto a igreja estiver aqui na Terra, não é isso? Bom, eu acho que é uma missão e um dever dos pastores, dos líderes, pregarem toda a verdade. A gente não pode recuar diante de nada que nos faça pressão, sendo contrária às Escrituras. Então, eu entendo que nós devemos continuar com esse propósito, confrontar, como Jesus confrontou aqui multidões, fariseus e saduceus e muitos outros, confrontar toda aquela doutrina que foi estranha às Escrituras, porque é uma forma de alertar, mostrar que, bom, não é bem assim, é uma chance que dá para outra pessoa pensar e analisar e ver se o que está errado, tem alguma coisa errada. Eu não vejo nada de errado nas Escrituras. As minhas Escrituras, elas são perfeitas. Agora, é preciso a pessoa pensar, essas coisas novas, elas aparentemente são novas, mas são antigas, elas já existiram lá atrás, só tem uma nova forma, mas elas já existiram. Então, eu me contento com o que a Bíblia diz, eu me contento com o que a teologia pura que nós temos vivido nesses últimos 500 anos diz, que é a verdade, mostra um Deus gracioso, mas também justo, e eu acho que isso deve ser a vivência da igreja. Passou disso, é um perigo para a igreja ou para aqueles que aderirem a tais filosofias. Perfeito, pastor Neander. Sua última participação, o pastor Wander falou de continuarmos pregando toda a palavra, todo o conselho de Deus, toda a verdade do Senhor. Eu quero ainda perguntar ao pastor a doutrina que leva para um lado assim extremo, como o pastor Arnaldo falou também, ou da graça, o pastor também falou, graça barata, ou a libertinagem em cima da graça, ou amenizar, ou anular a questão da condenação, do juízo de Deus, da ira de Deus. O que é isso? Isso é um erro bíblico, é uma heresia bíblica, uma pimenta que eu estou colocando aqui para o senhor nos posicionar. Eu li as últimas palavras da Bíblia aqui, dizendo que se alguém tirar ou acrescentar qualquer palavra da Bíblia, Deus tirará sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Logicamente que Deus é um Deus gracioso e sabe que nós somos tão pecadores, né? Que nós somos tão cheios de falhas, mas diante disso, diante desses extremismos que acontecem no nosso meio, como o senhor classifica isto? Olha, eu creio que nós vivemos um tempo bem interessante. É um tempo de um humanismo exacerbado.
é uma entronização do homem no tempo de hoje. Em última análise, todas essas expressões são múltiplas hoje. A filosofia do coaching, né, que encantou tanta gente, e tantas outras perspectivas, elas têm uma raiz comum. Um dos maiores expoentes do existencialismo foi Jean-Paul Sartre. Ele postulava, pelos anos 60, não tem tanto tempo atrás assim, mas ele dizia que o homem é o desejo de ser Deus. Ainda que ele não fosse um cristão, ele estava certo nessa declaração, né? Isso é uma atrofia. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. A Bíblia diz que nós somos deuses numa dimensão comparativa, né, com parte do potencial dele mesmo foi colocado em nós. Mas nós queremos ocupar o lugar dele. Aquele mesmo pecado que teve lá na eternidade e que gerou as hostes satânicas. Esse problema hoje eu vejo muito atuante na humanidade. Nós não queremos, nós somos autônomos, nós não precisamos de nada, nós precisamos de Deus. Então, nós usamos aqui ao longo da nossa expressão, muitas vezes, a expressão temor do Senhor. Essa expressão ela está espalhada por toda a Bíblia. Todo esse humanismo que vai produzir múltiplas coisas, desde uma rejeição a Deus até uma hipergraça, na realidade, é uma ojeriza ao temor de Deus, isto é, a respeitar Deus como tanto aquele que está acima de nós. Foi isso que aconteceu em Atenas, quando Paulo prega aquele sermão maravilhoso. Não foi o problema simplesmente da ressurreição, foi o problema do juiz. Quando ele disse, Deus já designou, aquele que vai julgar, designou como? A ressurreição de Cristo é um sinal vívido de que há um juiz. E a gente esquece também que essa dimensão, e a gente não pode abrir mão disso, meus irmãos, eu acho que todo ser humano inteligente, vou usar essa expressão, ele almeja justiça. Ele quer justiça. E para que haja justiça efetiva um dia sobre toda a humanidade, essa justiça demanda um juiz que seja íntegro e absoluto. Então, isso só acontecerá pelo temor de Deus. Porque é esse Deus que tem a capacidade, o Deus que encarnou, de estabelecer esses juízos perfeitos, né? Nele não há injustiça. Essa é a nossa garantia. É a garantia de todos nós. A igreja não pode esquecer que, quando ela prega o temor do Senhor, ela está mostrando, olha, há esperança, mas há também há juízo. Então, há opção. Tome o seu lugar, aproveite a oportunidade. A oferta graciosa de Deus, ela é essa. Mas ela não pode haver graça sem temor. A graça existe porque existe um Deus que precisa ser temido. Não é? Então, a gente não pode desvincular isso. E é papel da igreja, tranquilamente, disciplinar, discipular amorosamente a todo aquele que está aí e que está diante de nós para ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão disso. E faremos isso sempre com muito amor, com muita alegria, né? Porque é um privilégio da igreja. Pastor, que coisa boa. O humanismo, essa questão do autônomo, do homem querer ser autônomo, todas essas tendências de hoje, pastor, seria teologias seguindo o espírito da época, né? Ser o espírito que está no mundo, tentando agradar o humano, levando o homem a se tornar autônomo sem que ele perceba, sem que ele se submeta à vontade de Deus, né? Pastor Arnaldo, suas últimas palavras. Sim. Eu esbocei aqui, na correria do dia, alguns 5 razões pelas quais devemos pregar sobre o juízo de Deus. Falando com esse tema, eventualmente. Primeira, é porque pregar sobre o juízo de Deus é um alerta, sobretudo para os descrentes. Claro, a pregação do juízo funciona como
um farol que aponta as rochas na frente do navio, né? Então, ela é um alerta. O tema do juízo está associado com a doutrina da ira de Deus, que é outra doutrina abominada, né? Execrada, como se a ira de Deus fosse um conceito que se opõe ao caráter amoroso de Deus. Como se a ideia de um Deus que está irado fosse oposta ao amor de Deus, mas não é. Então é um alerta. O segundo motivo é que pregar sobre o juízo de Deus é um dos modos pelos quais o Espírito Santo quebranta corações. Quebranta os corações. A prova disso é a pregação que eu ia citar aqui também, a de Paulo em Atenas, Atos 17, que ele fala do juízo de Deus, principalmente no verso 30 a 34. Então, a pregação sobre o juízo de Deus quebranta os corações. O Espírito Santo quebranta corações com ela. Uma terceira razão é que a pregação sobre o juízo de Deus, ela proclama o quanto Deus abomina o pecado. Né? O Salmo 7, verso 11, diz: Deus é justo juiz. Deus sente indignação todos os dias. Né? Então, está lá na Bíblia. Então, ela expõe o tamanho da abominação que Deus tem ao pecado. A quarta razão é que ela provoca o cristão a reflexão sobre a justiça e a santidade de Deus, por consequência. Como Paulo, por exemplo, em Romanos 9, 22, 23, ele diz que a graça glorifica a Deus pela sua majestade, mas o seu juízo também glorifica a Deus. Né? Ele expõe isso lá. E as duas coisas glorificam a Deus. E a quinta razão, que provoca o cristão ao autoexame e estimula a certeza da salvação, produzindo alegria, na verdade. Porque na medida em que o cristão faz seu autoexame diante de uma pregação sobre o juízo de Deus, ela estimula a certeza da salvação, porque lembra ele que aquele juízo condenatório ele já não está mais, produz alegria e o faz lembrar que a ressurreição que Jesus prometeu já foi antecipada espiritualmente e garantida por ele, no próprio João 5,24, que diz que aquele que está em Cristo não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Né? Na mesma medida em que pregar sobre o juízo provoca tem que provocar conflito, né? O conflito do choque entre a realidade que tenho vivido e a realidade que eu devia viver, e produz santificação, ela produz alegria, porque ela me lembra de que eu já passei da morte para a vida. Então, são 5 razões, pelo menos, né, que você pode ter para pregar sobre isso. E eu queria trazer também, se o tempo me permitir, só um exemplo da linha histórica, porque outra característica comum dos movimentos que são da hipergraça, ou que são associados à hipergraça, é um desprendimento histórico com a igreja, com a linha histórica da igreja. Não há um fio condutor histórico com a ortodoxia histórica, né? Então, eu quero lembrar, eu pude notar de cabeça, isso eu anotei de cabeça aqui, pregadores que pregavam sobre o juízo de Deus. John Bunyan, por exemplo, no século XVII, ele pregou uma mensagem chamada O Castigo Eterno, baseado em Lucas 16, 23, né, aquele texto lá do rico Lázaro. Ele pregou uma mensagem muito dura sobre o castigo eterno de Deus. O Robert McCain, né, ou McCain, eu não sei a pronúncia correta do nome dele, na verdade, mas foi um jovem que morreu com 30 anos, que eu gosto muito de ouvi-lo. Ele pregou uma mensagem chamada Vocês não querem ir embora também? Baseado naquele texto de João 6, quando Jesus disse: se vocês quiserem, podem seguir essa multidão que está me dando as costas, né? Uma mensagem sobre juízo, e tem uma mensagem dele que tomou o título de O Grito nas Cavernas do Inferno. Uma dura mensagem.
E ele pregou outro chamado Os Vasos da Ira, preparados para a perdição, baseado no texto de Romanos 9. O Spurgeon, e aí a lista poderia ser enorme, mas de cabeça eu lembrei de duas mensagens do Spurgeon, o Deus insultado e uma chamada Quando a Bíblia ofende. Essa mensagem deveria ser ouvida por muita gente, quando a Bíblia ofende, né? E a Bíblia ofende mais do que a carícia, na verdade. E o Jonathan Edwards, que aqui se torna o ícone por causa do seu famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que muita gente acredita que ele pregou para incrédulos. Não foi, não, ele pregou para a igreja que ele pastoreava, né? Então, porque a igreja estava relapsa, desvalorizando a sua salvação. E ele pregou Pecadores nas Mãos de Deus Irado no dia 8 de julho de 1741, baseado em Deuteronômio 32, 35. É um sermão que eu releio ele constantemente. E ele pregou outro também, não foi só esse, que ele intitulou de Não Olhe para Trás ao Fugir de Sodoma, baseado em Lucas 17, 32, que diz: Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, outra dura palavra que ele deu na igreja, porque a igreja estava se esquecendo e começando a flertar de novo com o mundo. Ele pregou esse sermão: Não olhe para trás ao fugir de Sodoma, Lucas 17, 32. Então, há uma linha histórica também de que a igreja, eu não tive tempo de dar uma pesquisadinha nos pais da igreja, mas você vai encontrar muitos deles que também pregavam mensagens, né, que davam ênfase ao juízo de Deus em algumas circunstâncias. Porque eventualmente nós precisamos dessas mensagens exatamente para nos alinhar novamente nos trilhos da vontade de Deus. Excelente. Muito bom, Arnaldo. Muito bom mesmo. Enriquecedor. Wander, pode dar suas últimas palavras aí, meu querido. Ô, Roberto, eu entendo que tudo que vem de Deus é bom. A graça de Deus, ela é boa. O juízo que vem de Deus, ele também é bom. Porque de Deus não pode sair nada ruim. É o que eu penso. O Arnaldo falou um texto aí, eu achei muito interessante, porque eu tinha colocado aqui, João 6, quando Jesus fala para aqueles 12, quereis vós também retirar-vos? E Pedro, ele fala algo extraordinário. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, eu creio que a gente tem que estar muito atento. Estar muito atento, porque não é de agora que o intérprete do Éden continua fazendo vítimas. E tem um custo muito caro para aqueles que dão ouvidos a ele. De forma que a gente vê no Novo Testamento, para concluir, tanto a graça como o juízo, e Jesus não omitiu isso. Ele não teve medo nenhum de que as pessoas ficassem intimidadas, não. Então, eu vejo dessa forma. Muito bom. Pastor Neander, para nós encerrarmos, só uma participação do senhor a respeito do dano dentro da Igreja do Senhor Jesus nesses dias, nos nossos dias, a respeito de tantas doutrinas, ensinos humanistas, em que o homem busca a cada dia essa autonomia da igreja, autonomia em todos os sentidos, né? Busca um Deus mais agradável, um ensino mais agradável, que se encaixe melhor, fuja das durezas da igreja. A igreja cobra, a igreja exige, a igreja tem uma liderança, tem um corpo, às vezes é muito chato. As nossas igrejas são feinhas, muitas vezes, cheias de regras, mas o dano que não está nisso, não participar disso, e abraçar doutrinas como essa da graça, de olhar para a cruz somente,
de que Jesus pagou tudo lá e que eu não preciso dar satisfação. Qual o dano que isso traz, na visão do Senhor, nesse tempo para a Igreja do Senhor Jesus? Olha, toda ideia de fracionamento é uma ideia de orgulho, né? E a gente quebra uma das coisas mais preciosas na igreja, que é a mutualidade, que é a capacidade de estarmos juntos, aprendermos juntos, né? E temos aquela diretriz maior que vem de Deus e essa submissão a Ele. Então, o papel pastoral é interessante, não é? O papel pastoral não é muito fácil, porque pastor é aquele que costura a unidade da igreja. E a unidade da igreja não é um negócio muito fácil. Mas todos esses movimentos, eles tentam, de alguma maneira, afrontar a ideia de unidade. É precioso que Jesus vai tratar da unidade numa oração ao Pai. Ele não trata no ensino formal aos discípulos. Ele trata, no final do ministério dele, dizendo: Senhor, olha, como nós somos, eu e o Senhor somos um, que eles também sejam assim, que o mesmo tipo de amor que eu tenho por ti, eles tenham entre si, tenham a mim. Então, parece que Jesus já previa que essa noção de unidade, ela é muito complexa, ela é muito difícil, ela é muito frágil por conta do orgulho humano. A nossa altivez é muito grande. Mas como é precioso a gente andar junto, como é precioso o olhar do meu irmão sobre mim, é o olhar de Deus. Como é precioso a gente poder compartilhar as bênçãos e as realidades espirituais um com o outro. E isso em comunhão, isso na noção de corpo, não é? Então, todos esses movimentos são movimentos que quebram isso. E, olha, eu tenho cuidado de tanta gente que seguiu por esse caminho e depois voltou frustrada, não é? Aquela ideia do mito da grama mais verde se aplica a isso também, né? Será que tem uma outra forma? Não tem. Essa é a igreja de Jesus. Diz um autor, né, que Deus, na loucura dele, criou a igreja, né? E confiou à igreja tanta coisa. E a igreja é o melhor lugar ainda. A igreja é um espaço fantástico, né? E a gente pode se realizar na igreja, porque ela tem o cabeça, que é Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. Nos preenche, nos enche isso aí, pastor. Sempre atinge no ponto essencial. E, pastor, quando o senhor fala de igreja, aí a igreja é muito ampla. As pessoas falam que todos nós somos igreja, mas o senhor se refere à igreja como comunidade local, não é isso? Eu estou me referindo a essa perspectiva mais ampla, mas a comunidade local é a primeira expressão dela, não é? Então, porque nós somos locais, todos nós estamos plantados num locus, não é? Então a gente cultua a Deus ali. Eu participo da minha igreja e ela é tão alegre. Tem um pastor que é muito mais novo do que eu e é muito divertido andar com ele, porque ele é ultra dinâmico para o meu gosto às vezes, né? Mas isso é tão interessante. Eu aprendo dele. Eu sei que de vez em quando eu ensino alguma coisa também, né? Mas todo mundo aprende, todo mundo ensina. A igreja é uma organização de aprendizagem. Deus é o Senhor e todos nós estamos ali aprendendo e crescendo, né? Isso é maravilhoso. Pastor, já deveria ter acabado, mas eu queria aproveitar mais um pouquinho, pastor. Esse distanciamento é tão ruim que a gente não pode ir no Betel, não pode estar tudo parado, então aproveitar um pouco aqui. Pastor, a questão da quebra da unidade que o senhor falou aí, que esses movimentos tendem a fazer, isso aí tem se agravado nos últimos tempos, né? E falou de juízo de Deus, falamos de juízo de Deus. O que o senhor poderia nos dizer a respeito desse pecado, dessa questão da quebra da unidade? Como o senhor já disse aí, muitos voltarem frustrados, mas o que isso acarreta na vida da ovelha, que de repente se distancia, que quebra uma unidade, que estraga o ambiente do corpo? Queria que o senhor nos dissesse alguma coisa.
Meu irmão, eu acredito que nesses processos de quebra da unidade, a gente encontra muita gente. Mas todas essas quebras eu acho que são perigosas. A quebra de unidade, só na minha concepção, e eu penso que biblicamente, só seria possível porque um grupo pode enlouquecer. Eu já vi igrejas enlouquecerem. Já vi. E tentei socorrer. A doença é terrível. Mas muitas vezes as pessoas querem algo mais de Deus e elas começam, o orgulho vai estar presente. Olha, aqui eu não consigo ouvir o que eu quero ouvir, as mensagens não são como eu gostaria. Hoje a gente tem uma profusão de oferta de mensagens por aí, cada um falando uma coisa, mas ninguém assumindo a responsabilidade por nada. E muitos cristãos incautos se encantam com esse canto de sereia de outros arraiais, pensando que lá o negócio é muito melhor. E não é. A igreja também é de gente humana, é de gente frágil como nós, não é? E ninguém fala nessas pregações dos seus fracassos ou das suas tristezas. Fala dessas vitórias retumbantes, não é? Então, alguns embarcam nessa canoa. Outros são movidos por Satanás mesmo, simplesmente para criar sedição. Eles têm um prazer em dividir. É diabólico. Outros são usados de maneira incauta, outros são ativos, são secretários do inimigo, né? Então, eu não tenho direito de classificar um ou outro. Mas a questão fundamental é que, no final, todo mundo se frustra. Aquele que é sincero e que acompanhou, ele se frustra porque depois ele descobre que ele não tinha aquele cuidado. Como é bom o cuidado pastoral. Um cuidado pastoral é uma coisa inexplicável, né? Ontem à noite, depois que você me falou, eu fui acionado por pessoas de uma igreja em que eu pastoreei já um bocado de tempo atrás, pessoas que estavam querendo cuidado pastoral. Então você atende, você ouve, você ora no telefone. Amanhã eu vou fazer uma visita. Então, como isso é precioso, como essa comunhão, o fato de você saber que você é cuidado. Desde a questão do ensino, não é? Da pregação, até a questão daqueles cuidados mais pessoais, mais íntimos, que o pastor acaba cuidando. Então, muita gente rompe com isso na busca de um outro tipo de ideal, que muitas vezes não sabem nem explicar, mas se frustram. O que nós temos hoje de gente, a igreja que meu irmão pastoreou, ela recebeu uma massa de pessoas que tinham se retirado das igrejas na busca de uma comunidade ideal. Todos se frustraram, porque lá dentro o ego se manifesta. E aí ficaram perdidos. Felizmente encontraram um pousinho e foram cuidadas e tratadas e tudo. Mas é uma experiência que ela gera prejuízos. É preferível a gente ficar dentro da nossa igreja, a gente ouvir, a gente cooperar, a gente com sinceridade colocar as coisas, mas a gente precisa ter uma referência, que é a palavra de Deus. Sem essa referência, meu irmão, não é ideia de brilhante de ninguém. Todas as ideias brilhantes já aconteceram em algum tempo da história e muitas delas terminaram mal. Então, é melhor a gente ficar aqui com essa palavra, porque ela é segura, ela nos garante, ela é suficiente nela mesma, né? Então, é muita aventura hoje. Eu sei que a gente está numa era de aventura, numa era de fast food, mas fast food não sustenta a gente. O que sustenta é realmente aquele bom prato de arroz e feijão espiritual, né, que vai garantir a gente uma jornada boa. Então, fica com a igreja, é a melhor coisa que você tem. Fica com ela. Ela não é perfeita. Se ela fosse perfeita, você não estaria aí dentro. Não é? Você estaria estragando a sua igreja. Essa é a questão. Então, cuidado, né? Cuidado com isso. Que Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês aqui. Muito bom. E o Arnaldo aí com ar assim aqueles profetas, né? Parece Moisés, meu pai do céu. Então, e tá quase igual a do Isaías aí agora, a cor.
Aí está agora que o cabelo se encontra com a barba, está muito interessante. Coisa boa. Não é nem mais um profeta, é um patriarca. Pois não. Eu ainda queria que o senhor pudesse orar por nós, pela nossa igreja, e a gente tem feito isso aí constantemente pelo senhor, mas se o senhor puder encerrar nesse momento, orando pelas nossas vidas, pela nossa igreja, nosso povo aqui que está conosco. Hoje ninguém ousou de fazer perguntas, pastor. Então vamos respeitar aqui, o pessoal só quis ouvir, mas realmente é o que a gente dá vontade de fazer, só ouvi-lo. Que é isso, não faça isso, isso é uma maldade. Não é? Mas vamos orar então, né? Ó Deus, como nós te pedimos, abre os nossos olhos, para que a gente compreenda a riqueza da tua palavra. Dá-nos, Senhor, um espírito quebrantado, para que a tua palavra seja norma na nossa vida pessoalmente. Dá-nos, Senhor, um espírito de compaixão, para que a gente não seja legalista, projetando sobre os outros aquilo que nem nós conseguimos alcançar. Dá-nos, Senhor, um espírito de humildade, para que a gente possa amar aqueles que estão ao nosso lado. Dá-nos, Senhor, aquele desafio de que a gente possa pensar concordemente, como um dia, numa outra igreja, esse desafio foi colocado para duas irmãs queridas que foram operosas no reino. Ó Deus, dá-nos sabedoria para viver, dá-nos essa sabedoria para que a tua glória seja manifesta pela igreja. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada. Visita, Senhor, os teus servos de Três Corações com a tua graça de maneira magistral. Senhor, que haja unidade, que haja alegria, que haja testemunho, que haja, Senhor, amor e cuidado mútuo de um pelo outro. Abençoa os teus servos aqui tão amados, que estão na liderança dessa igreja. Cuida deles, dá-lhes sabedoria, Senhor. E dá, Senhor, que o teu nome seja proclamado através desse povo tão amado. Ó Deus, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Wander e Arnaldo. Deus abençoe a vida de vocês e uma boa noite. Pastor Leandro, grande abraço aí na Deise. A Cris manda um grande abraço aí para a Deise também. Saudade de você. Que bom, nós também, muita saudade. Wander está aí pintando o cabelo de branco. O que houve, Wander? Estou confundindo com a parede aqui dos fundos. Então é isso. Desculpa. Um abraço, pastor Leandro. Deus abençoe. É um prazer. Amém. Você também, Alberto. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Um abraço na Jana, um abraço nos meninos aí. Deus abençoe muito você. Obrigado, pastor. Grande abraço. Grande prazer, viu? Muito obrigado mesmo. Prazer é meu. Uma noite de paz. Amém. Gente, fique com Deus. Então...